morta uma jovem de 22 anos. Essa linda jovem que vocês estão vendo aí, gente, ela foi assassinada. O nome dela é Esther Barroso dos Santos. Ela foi morta, sabe por quê? Porque se recusou a ficar com o chefe do tráfico em um baile funk. Ela foi espancada e deixada na porta de casa. Me abre o áudio do Matheus Coelzer, por gentileza, porque ele tem mais informações sobre esse caso aí, não é isso, Matheus? O que vamos contar hoje é a história de uma covardia sem limites. A história de Esther Barroso, uma jovem de 22 anos executada por um homem que não aceitou um não. Mas antes de começarmos, queremos pedir a sua ajuda. O nosso canal só existe por sua causa. Antes de começarmos, nos ajude a bater a nossa meta de 10 mil inscritos e nos ajude a trazer sempre mais informações e atualizações de tudo o que acontece no Brasil. Obrigado pelo seu apoio. A sua inscrição é a nossa maior arma. Agora, prepare-se. A história que você vai ouvir é real, brutal e precisa de ser contada. Favela do Muquiço, território do Terceiro Comando Puro, o TCP. Um reino governado com mão de ferro por um homem conhecido como Coronel. No seu reino, a sua palavra é a lei e a sua vontade é uma ordem. Esther Barroso, uma jovem de 22 anos, estava numa festa na comunidade. Bonita, cheia de vida, ela tornou-se o alvo do desejo do dono do morro. Ele a quis. Ela disse não e por isso foi espancada até a morte. O seu corpo foi depois entregue à família, já sem vida. Mas com um detalhe que a polícia até agora não explicou. As suas roupas tinham sido trocadas. E a gente já começa querendo saber. De qual cidade você está a assistir a esta denúncia? Queremos saber até onde a nossa voz está chegando. A história oficial é esta. Brutal, direta, mas, segundo uma fonte anônima que estava na festa e que nos procurou, incompleta. A nossa fonte, que chamaremos de a testemunha, conta uma história ainda mais sombria. Acredita-se que a morte de Esther não foi apenas um crime passional de um traficante rejeitado. Foi uma queima de arquivo. A testemunha relata: o coronel estava negociando com gente grande naquela noite. Tinha um político da região na festa, disfarçado. Eles estavam a fechar um acordo sobre uma obra na comunidade, um esquema de desvio de dinheiro. A Esther não era surda. Ela estava perto, ouviu a conversa. O coronel tentou ficar com ela para mantê-la calada, sob o seu controle. Quando ela disse não e tentou ir embora, ele entrou em pânico. Ele não a matou só por raiva. Ele a matou para silenciá-la. E aí na sua região? Essa aliança entre o crime e a política também acontece? Conta pra gente nos comentários. O espancamento foi brutal, um ato de fúria para disfarçar o verdadeiro motivo, o medo. Esther sabia demais. Mas e as roupas? Por que trocar a roupa de uma vítima? A nossa fonte deu-nos uma pista que arrepia. A briga foi feia, as roupas dela estavam rasgadas, sujas de sangue. Eles não queriam entregar o corpo assim para a família. Ia chocar demais, chamar muita atenção. Trocar a roupa foi uma tentativa de maquiar a brutalidade, de fingir que a morte foi menos violenta do que realmente foi. Mas fica a pergunta no ar. Para onde foram as roupas originais dela? Foram queimadas? Enterradas? O que eles queriam esconder com tanto empenho? É um detalhe que transforma um crime bárbaro num mistério ainda maior. Esse detalhe macabro de trocarem a roupa da vítima. O que eles realmente queriam esconder? A brutalidade do crime ou alguma prova que estava no tecido? Queremos saber o que você pensa. Se ainda não se inscreveu, faça-o agora. A sua inscrição é um voto por justiça. A história de Esther Barroso é a história de milhares de mulheres que vivem sob o jugo de tiranos em comunidades controladas pelo crime. Homens que se acham donos da vida e da morte. Homens que muitas vezes são protegidos por um sistema corrupto que se beneficia do seu poder. Essa história de a polícia não conseguir investigar os peixes grandes é uma realidade aí onde você mora também? Ou você ainda confia que a lei é para todos?
A sua opinião é importante. O coronel, chefe do Muquiço, não é apenas um traficante. Ele é o Estado naquela comunidade. Ele julga, ele condena e ele executa. Esther Barroso foi a sua mais recente vítima, uma jovem cujo único crime foi dizer não. Mas, segundo a nossa fonte, o seu verdadeiro crime foi ter estado no lugar errado, à hora errada e ter ouvido um segredo que valia mais do que a sua vida. Depois de tudo isso, a gente quer saber, aí na sua cidade, de quem você tem mais medo? Dos traficantes? Dos milicianos? Ou de uma parte da polícia? Seja sincero, a sua voz aqui é segura. Essa história não pode ser esquecida. O nome de Esther Barroso precisa ser lembrado. Inscreva-se agora, compartilhe este vídeo, faça com que a história dela chegue a todos os cantos. Se você tem mais informações, não se cale. A sua mensagem anônima pode ser a chave para que a justiça, um dia, seja feita. A luta por Esther começou agora.